StayCast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um StayCast aqui. Hoje eu tô com um cara aqui que vocês vão falar, cara, aumentou o patamar aqui do podcast. Eu tô com uma pessoa aqui que é bem peculiar, um cara disruptível. Eu tava falando aqui dos bastidores, aqui tava falando pra ele, vou apresentar aí, quem tá aqui comigo é o Gustavo Epa, Rangel. nós, turma. Valeu, obrigado Seja pela bem-vindo, recepção hein, aí, Gustavo? amigo. Legal demais. Quem que é Gustavo Rangel? Gustavo Rangel, cara estratégico do marketing, né? Teve imobiliário em quantos estados mesmo você falou? Olha, eu já tive em 5 estados. 5 estados. 5 estados Então, diferentes. um cara que respira o mercado imobiliário, conhece o mercado imobiliário e também estrategista. Em questão de marketing, eu acho que hoje o Gustavo é uma referência no Brasil, né? Viaja o Brasil todo falando de marketing imobiliário, palestra, né, Gustavo? Tudo. Treinamento, palestra, curso, Mentoria. acompanhamento, consultoria, mentoria, tudo. Legal. Tudo inclinado aí para a parte do marketing imobiliário. Seja bem-vindo aí, Gustavo. Obrigado, irmão. Quero Obrigado. deixar as primeiras palavras, considerações com você aí. A galera que nos ouve aqui é tudo corretor de Tudo imóvel. corretor, Tudo galera. corretor. Gente boa ou, Gente boa. ou não é tão gente Cara boa? que tá Gente boa. respirando aí o mercado imobiliário. Prazer estar com vocês aqui. Eu amo esse formato de podcast. Na verdade, para mim, é o melhor formato que tem de criação de conteúdo, tá? Porque aqui você tem uma conversa sincera, né? É uma conversa sem máscaras. E eu tô aqui para poder abrir o jogo, amigo. Sim. Então, vamos quebrar tudo aqui nesse podcast. Gustavo, eu tô vendo você aí no Instagram, aí no seu posicionamento. Sim. Você tá fazendo uns vídeos, tá hypando aí esses Hypando, vídeos. hypando. Você perguntando pros caras, os play do mercado aí, os caras são bons mesmo. Qual que foi sua maior venda? E o que gerou isso aí? Aonde você tirou essa ideia? E como começou tudo isso aí? Cara, eu sou um cara que eu vivo marketing. Vocês vão entender. Existem designers, ou gestor de tráfego, ou social media, que normalmente eles trabalham para o outro, né? Tem os seus clientes, mas eles não fazem um trabalho para eles mesmos. Então tem gestor de tráfego que faz tráfego para o outro e não faz tráfego para ele. Design que faz tráfego, design para o outro e não faz design para ele. A mesma coisa, um gerenciador de redes sociais. Então eu sempre pensei o seguinte, eu vou fazer marketing para o outro, para os meus clientes, mas eu não posso deixar de fazer marketing para mim, sendo um profissional estrategista de marketing imobiliário, né? Estrategista de marketing. Então assim, eu busco muitas referências quando o assunto é criação de conteúdo. Então um dos pilares mais importantes é exatamente as referências. E a gente consumindo muito TikTok, consumindo muitos vídeos curtos, tá super em alta em vários canais, né? Essa questão de perguntar para as pessoas ali. Tem vídeo que faz aquela pergunta, R$2 ou um presente misterioso. Já viu, Jefferson, Já. alguma vez? Né? Eu Tem- fiz isso aí com o pessoal da imobiliária na confraternização. é? Um lead, um Um presente misterioso. Exatamente. Então tem gente que pergunta quanto que custa o carro, né? Como que faço para poder ter um carro igual esse? Então eu olhei para essa parte desse tipo de conteúdo, eu falei, poxa, a gente consegue adaptar para o mercado imobiliário, né? E o legal disso é que não só eu como marqueteiro, mas nós temos também outros corretores fazendo isso. A gente tem um corretor lá de Praia Grande, que inclusive é um cliente meu também, que o vídeo dele viralizou, mais de 2 milhões de views. Ele, lá de Praia Grande, os turistas pulando uma água que estava passando ali na praia, achando que era esgoto, né? E ele, no início do vídeo, falando o seguinte, pula, vai pular. Daí a pessoa pulava e depois ele explicava para aquela pessoa que aquilo ali não era a água que vinha ali do esgoto. Então, foi um entretenimento com informação, com educação, e super viralizou e super deu certo. Então, assim, eu acho que quando a pessoa ela entra nessa parte de criação de conteúdo, ela tem que estar atenta às referências. Trazendo essas referências para a tua identidade, para aquilo que você faz, dá certo. Gustavo, o mercado hoje está bem versátil e a mudança da tecnologia ela é bem repentina e rápida. Rápido, é verdade. Né? Hoje eu percebo assim, o corretor de imóveis ele tem que aprender a destacar no digital. E você é um cara que ensina muito com as mentorias, com os cursos digitais. Eu queria que você falasse hoje para os corretores de imóveis, né, o que ele precisa aprender de brand, posicionamento, né, sobre as suas estratégias. A gente está no começo do ano agora, então eu acredito que a gente tem que fechar para a balança e falar, cara, é isso que eu vou seguir e é isso que eu vou viver. Perfeito. Então, quando a gente entra no assunto de marketing, existe um grande professor de marketing mundial que ele fala lá dos 4 P's, que é produto, preço, praça e promoção, né?
Na verdade, toda essa parte do digital é uma extensão do teu modelo de negócio. Então, às vezes, a pessoa ela entra no digital, mas não tem claro definido a questão do modelo de negócio, sendo ele corretor, sendo ele empresa. Então, assim, o que que eu acredito muito? Eu acredito muito primeiro num pilar, antes de ir pro digital, o pilar da visão. Então, um exemplo, eu morava numa cidade, há pouco tempo atrás, há 2 meses atrás, eu morava numa cidade chamada Rio das Ostras, né? Viu, né? No Rio, 3 horas e pouquinho do Rio de Janeiro, capital, interior, do lado de Macaé, do lado de Búzios. E eu pensei o seguinte, em relação à visão, tá? Eu pensei, poxa, se eu quero ganhar o mercado imobiliário a nível Brasil, eu tenho que ganhar São Paulo. Se eu quero ganhar a nível mundial, eu tenho que ganhar Estados Unidos. Isso aí. Essa é a minha visão. Daí, com isso, mesmo morando lá, em Rio das Ostras, eu abri um podcast aqui em São Paulo. Mesmo morando em Rio das Ostras, eu fiz um evento no Teatro Gamaro aqui em São Paulo. Depois eu fiz um outro evento em Alphaville, São Paulo. Então Você começou a namorar São Paulo. eu comecei a trabalhar São Paulo, né? Então a minha visão gerou o quê? Uma ação e com isso eu externo essa ação no digital, fortalecendo todo esse meu trabalho. Então o primeiro ponto é a visão, né? Às vezes o corretor, ligando agora a visão e os 4Ps, às vezes o corretor, uma coisa que eu não acredito, ele querer vender de tudo, né? Quando a gente entra nos 4Ps, Sim. produto. Qual é o produto que ele vende? Qual o produto que ele vai vender, que ele vai focar? Tem gente que acha que nicho é só preço. Vai muito além disso. Tem imobiliária chamada Edmundo Imóveis, que ela trabalha há 28 anos no mercado, ali em Guarujá, que ela só vende Jardim Acapulco. Só um Só um condomínio. bairro e um condomínio. Um condomínio. Tem imobiliária que eu conheço lá de Belo Horizonte, que ela trabalha apartamentos em 2 bairros. Tem imobiliária que eu conheço que trabalha um bairro que trabalha de tudo, mas naquele bairro. Terreno, apartamento, casa. Então, quando a gente liga o produto com visão, eu vejo que o corretor, a primeira coisa que ele tem que fazer antes mesmo de fortalecer essa parte digital é definir o produto que ele vai vender. Tá? É definir o posicionamento dele no físico. Hiperfoco, né? A gente fala de posicionamento do digital, mas posicionamento no físico. Eu estava conversando ontem com o Bruno Shark, lá de Alphaville, São Paulo, um grande empresário. Ele estava falando que teve uma corretora que está deslanchando na imobiliária dele, que simplesmente ela está vendendo muito o prédio que ela mora. Quando a gente pega o comportamento americano, os corretores que mais performam são aqueles corretores que moram naquele bairro, que viveram a vida toda naquele bairro, naquele lugar. Nichado. Então, assim, eu acredito que o posicionamento digital, ele tem muito mais força quando primeiro você tem um posicionamento no teu negócio físico, tá? Então, visão, beleza, eu vou trabalhar com esse tipo de produto, vou trabalhar nessa localização, agora vamos utilizar o do digital. Então, o primeiro pilar é a visão. O segundo pilar que eu acredito muito é a estratégia. Então, eu tenho essa visão, vou trabalhar com isso, agora nós vamos criar essa estratégia. Estratégia é o seguinte, estratégia é olhar o digital como uma ferramenta para poder potencializar o negócio dele. Então, um exemplo, eu trabalho com produtos de alto padrão em determinado bairro aqui de São Paulo. Qual é a estratégia que eu vou utilizar? Poxa, a estratégia que eu vou utilizar vai ser trabalhar o meu posicionamento digital, mas eu vou utilizar também de boas fotos, não só do produto, mas minhas fotos também para poder eu me vender. Eu vou utilizar muito do meu estilo de vida também, né, dos meus hobbies, daquilo que eu gosto em relação à cultura, né, daquilo que eu entendo sobre arquitetura. Então, a minha estratégia vai ser essa, beleza. Depois do pilar da estratégia, vem a questão da comunicação. Beleza, eu tenho a estratégia, mas agora como que eu vou comunicar isso? Então, trabalho com alto padrão, não posso tirar qualquer tipo de foto. Eu tenho que ter um trabalho legal de foto, né? Eu vou trabalhar como vai ser o meu design, como que vai ser o manual da minha marca, da imobiliária. Então, eu vou identificar como que eu vou comunicar essa minha estratégia. Depois, vem a parte da gestão, de toda a organização dessa estratégia, desse meu negócio. E depois, o pilar principal, que eu coloquei por último, mas é a questão da venda. Eu tenho que utilizar desse digital, de fato, para poder vender. Então, tráfego pago, indicação. Então, assim, quando a gente fala de corretor de imóveis e imobiliária, pensando em 2024, é ele olhar com mais seriedade o digital, esses canais, essas plataformas. Gustavo, eu gostei que você foi bem calibrado aí, foi no target, no alvo certo.
Você falando que não adianta o cara querer ser digital, você não pavimentou o offline, né? Não adianta, cara. Se ele estruturou. Ele E vai é trazer real, confusão pra faz ele. confusão, né, cara? É. Mas, Gustavo, eu percebi assim, você como gestor também, que você já foi Sim, proprietário de imobiliária, você está abrindo a sua imobiliária agora em São Alphaville, Paulo. São Paulo, né? Tem uns desafios, uns percalços, né? Sim, E eu vejo também que você vende mentoria para dono de imobiliária. sim, exatamente. Então, aqui também nós trabalhamos, tem muito gestor, muito proprietário de imobiliária. Eu queria te perguntar, né, qual que é o maior desafio hoje para um proprietário de imobiliária, para um corretor autônomo, né? O que que ele precisa fazer para sair? Porque tem muito cara bom, igual a gente estava conversando aqui, tem muito cara que é low profile, total. Sim, Cara que não ganha dinheiro no mercado, tá respirando o mercado imobiliário, tá ganhando dinheiro, igual eu falei que tem um amigo meu aí que tá andando de Ferrari. legal. Tem um amigo meu que tá na IU também que anda de Jaguar. E ele tem 1.600 seguidores. Eu falo pra esses caras, pelo amor de Deus, cara, vai pro digital. O Legal. que você... Vejo, da imobiliária eu vejo como o maior desafio é cuidar do time, tá? É trabalhar o time, porque eu vejo que a maior dor das imobiliárias são as pessoas, os corretores. Mas às vezes eu trabalhei Remax Brasil, eu tenho cliente como Quinto Andar, eu tenho grandes clientes aqui no meu, na minha empresa. E, às vezes, um exemplo, quando a gente fala de time, coloca o corretor lá com uma facilidade muito grande dentro da imobiliária. No outro dia, o corretor tem que trabalhar, mas não tem nenhum processo de integração. Então, não tem um processo de seleção também, de recrutamento. Aceita Então, qualquer um, né? é falta de um cuidado sobre essas pessoas que estão entrando na empresa deles. Então, uma empresa é como uma casa, né? Você vai colocar qualquer pessoa na tua casa. Então, assim, quando a imobiliária ela tem uma cultura bem definida, ela vai fazer um processo de recrutamento. Nesse processo de recrutamento, ela vai fazer uma seleção. E nessa seleção, vamos supor, eu fiz para Atibaia aqui Remax, nós fizemos a captação de 160 pessoas interessadas. E nós só ficamos com 4 corretores. Nossa, Entendeu? Então, tá tudo bem, tá entendendo? filtrou Mas bastante, filtrou né? bastante. Mas essas pessoas que entraram, elas estão firmes até hoje. Elas estão pegando firme, estão se dedicando. Então, nós fizemos um alinhamento muito severo ali com essa galera. Então, eu vejo da imobiliária que a imobiliária não tem processo seletivo, não tem o mais importante que é uma cultura bem definida, e não tem um trabalho de endomarketing, trabalho de desenvolvimento desse corretor, treinamento. E para o corretor, eu vejo que a maior dificuldade dele é a questão da falta de atenção para aquilo que ele está fazendo, né? Então, assim, às vezes o corretor, ele atende um lead. O problema dele é exatamente tratar o lead como um lead. O lead é uma pessoa. O lead, ele tem ali uma história, ele tem um sonho, ele tem as suas ambições, ele tem os seus familiares, os seus amigos. E às vezes, com 5, 10 minutos de atendimento, o que ele faz? Ele define aquele lead como um lead frio. Mas a pessoa entrou em contato querendo informações do imóvel e logo de cara já entregou o quê? As informações do imóvel, mas sem conhecer a pessoa. Então, o corretor, ele está ali para poder entender de pessoas e entender do produto. Então, ele vai ligar o produto que ele entende com a pessoa, sabendo a motivação daquela pessoa Sim. na compra. Então, eu vejo a falta de atenção pelas coisas que estão se fazendo. Portal, a mesma coisa. Posta lá no portal, depois fala mal pra caramba do portal. Quando a gente vai ver o portal, a gente vê que tem uma casa lá de 2 milhões. Uma casa que a foto principal é uma mesa de jantar da parte externa, com 3 linhas na descrição, né? Fotos horríveis. E ainda quer falar mal do portal. Não, o problema é teu mesmo. O problema é que você não tá sabendo fazer o negócio direito. Entendeu? A mesma coisa da rede social. Ah, não, que rede social não funciona pra mim. É porque você tá fazendo de qualquer jeito, né? Então, assim, hoje a falta de atenção. Outro exemplo. O cliente ele tá em momento de visita. E o corretor está pensando no lead que vai entrar, em vez de dar uma atenção total naquele cliente que está em momento de visita. E, infelizmente, essa falta de atenção dos profissionais e também das empresas acaba implicando para as incorporadoras, para as construtoras. Por quê? Porque a incorporadora se dedica, dá prêmio, dá BMW, dá não sei o quê, dá dinheiro, mas no final das contas, as imobiliárias, os corretores estão dispersos, né? Não tem atenção nem pelo produto que está vendendo, não tem atenção nem pelo cliente, e com isso a gente tem uma dificuldade de mercado. Na esfera aqui, que eu gostei muito, o Guilherme falou aqui,
A galera critica muito quem é do desenvolvimento pessoal, quem dá treinamento, igual você é um cara que é profissional, que ensina bastante. Depois eu queria que até que você falasse um pouquinho das suas mentorias, Sim, dos sim. seus cursos. A galera critica, né? Tem muito aí a galera, né? Como é que chama os caras lá? Que é É, os os caras que. guru? Não é os gurus, não, é os Não. caras que. Os haters. Os haters. Os haters. Os haters, tem muito hater bom, mas tem muito É, hater que pega no pé, né, cara? pega. E aí, mas eu percebo assim, cara, tem um espaço muito bom para o mercado imobiliário. Porque você falou de coisas aqui que o próprio proprietário da imobiliária ele não fala, porque fica refém da Sim. empresa, fica refém dos corretores, né? Tem que ter alguém de fora para poder falar e para treinar e para desenvolver essa galera, né? Hoje, antigamente, eu sou da época, eu tenho 12 anos de mercado imobiliário, que não tinha treinamento, que não tinha curso. Hoje a gente tem muito desenvolvimento pessoal. Eu já paguei curso de coach, essas coisas tudo para poder fazer. Eu não tem problema quanto a isso. Se eu vejo realidade no cara, eu vou fazer. E aí, Gustavo, o que eu vejo assim, as pessoas às vezes criticam, mas as pessoas que criticam não tá no game. Não tá no game. Não tá. Cara, eu acho assim, é um pensamento muito ignorante. Vou dar um exemplo. Para ele entrar como corretor, ele teve que passar por um curso. Se ele não tivesse passado pelo curso, ele não iria ser um corretor, que foi o curso TTI, mesmo sendo um curso muitas das vezes muito muito frágil, muito fraco, mas ele teve que passar por um curso. Para poder ele vender um produto, ele teve que ter um ensinamento de alguém, né? Um lançamento da vida, teve que ter um ensinamento sobre aquele produto. Para poder entender sobre a parte de financiamento, de crédito imobiliário, ele teve que ter aula com alguém, ele teve que ter alguém instruindo, alguém ajudando ele. Então, no final das contas, quanto mais informação, quanto mais educação, mais preparo aquela pessoa vai ter. Então, assim, quando a pessoa fala de vendedor de curso e tudo mais, eu de verdade fico feliz. Por que que eu fico feliz? Porque eu tenho uma empresa que, graças a Deus, fatura milhões dentro do mercado de educação, entendeu? Eu até faço um desafio para algumas pessoas que pegam no pé para poder eu trocar a posição para ele entrar como educador e ele ser bem sucedido nisso. Consegue. Ele não consegue, entendeu? Então, assim, por ele não conseguir, ele acaba falando mal. Mas aquelas pessoas que olham, né, e aproveitam os educadores, os cursos, os treinamentos como algo positivo, É crescer. cara, cresce demais, sabe? São cursos livres e importantes para o desenvolvimento e para o crescimento. Então a gente tem vários relatos, vários testemunhos, depoimentos de pessoas que realmente transformaram os seus negócios através da educação. E isso sempre vai acontecer. Principalmente, Jefferson, quando o assunto é empreendedorismo, que a gente tem aí uma dinâmica, um dinamismo muito grande. Quando você pega uma grade de faculdade, nada contra quem faz, mas você tem lá 4 anos com uma grade fixa. Mas, meu amigo, 4 anos, o mundo passou por pandemia, o mundo passou por tanta coisa diferente, né? Forma de consumo mudou. Forma de consumo mudou. Então, assim, Experiência de usuário. demais. Então, quando você tem um mundo de empreendedorismo muito dinâmico, tu tem que estar a todo momento aprendendo, conversando com gente. Uma vez eu estava numa roda, olha só que legal, Jefferson. Estava numa roda, eu tive o prazer de ter uma pessoa bem próxima, que foi o Janguier Diniz, um bilionário, Sim. né? Um empreendedor bilionário, capa Forbes, enfim. E tinha mais ou menos 11 pessoas nessa mesa, a gente estava num jantar, numa casa de um amigo nosso. E o que aconteceu? Eu estava falando lá, juntamente com o Arthur Diniz, um amigo meu, sobre YouTube. Sobre YouTube e tal, aquela coisa toda. Daí ele parou assim e falou o seguinte: repete. Ele pegou o telefone, enquanto a gente estava falando, ele pegou o bloco de notas dele e começou a fazer algumas Olha anotações. isso, a humildade. Cara, o cara é um bilionário, capa Forbes, E aprendendo. e buscando aprender o tempo todo, fazendo as anotações, entendeu? Por isso que é bilionário. Por isso que é bilionário, entendeu? Então é isso, cara. É nunca reter conhecimento e sempre querer aprender, né? Sempre querer aprender, Jefferson, sempre querer aprender. Cara, nesse mundo dinâmico, a gente tem que ter essa visão. Trocar ideia, de ser curioso. Eu, quando tenho essa oportunidade, eu sempre estou com corretores de vários lugares diferentes. Eu acredito que o mercado imobiliário ele é muito regional. E, cara, eu faço muita pergunta. Muita pergunta. Eu peguei uma incorporadora para trabalhar lá em Belém do Pará. E eu trouxe para tomar um café comigo o corretor parceiro que mais vendia nessa incorporadora. Mais vendia. O cara bem arrumado. Um cara que falou comigo que no ano de 2023 gastou mais de 50 mil reais de cursos. Um cara que tem um drone dele, que tem um... Olha só a diferença, né? O número 1. Daí eu fui perguntar para ele, cara, eu sentei do lado dele, eu comecei a fazer um monte de perguntas. Amigo, olha só, qual é o principal comprador aqui desse produto?
Ó, Gustavo, a galera lá de Amapá e a galera também de fora do Brasil, os brasileiros, e que tem família aqui em Belém. Ah, tá, mas vem cá, como que é isso? Como que é aquilo outro? Pá, eu fiz um monte de pergunta. No outro dia ele me manda um direct, ele fala assim, Gustavo, mandou dois áudios. Poxa, Gustavo, você faz com que a pessoa se sinta valorizada, Olha tal, que não isso. sei o quê. Mas, na verdade, eu que estava sendo muito mais beneficiado do que ele. Porque eu estava colhendo informações para poder aplicar nessa empresa, recém-empresa que eu tinha pegado ali para poder fazer o trabalho de consultoria de marketing, entende? Então, assim, colher informações, aprender com um, aprender com outro, entender como que funciona em um lugar, como que funciona em outro lugar. Você vai misturando isso, você vai aplicando, cara, você vai ser bem-sucedido. Gustavo, você tem uma visão transcultural bem bacana, principalmente você já trabalhou em vários estados, até fora do Brasil, né? Você Sim, foi recentemente agora para foi Dubai para lá. Dubai, exatamente. Essa visão regional que você falou, eu percebo isso também. Cada estado é um mercado imobiliário diferente. Exato, cara. Até, às vezes, até no mesmo estado, mas cidades mesmo, sabe? Regiões, acaba sendo um mercado diferente. Vou dar um exemplo, Alphaville, São Paulo. Eu vejo um lugar bem diferente de São Paulo, capital. Assim, sabe? Em relação ao mercado imobiliário. Eu passei por um lugar bem legal chamado Capão da Canoa. Não sei se você já ouviu falar. É É o, sul? é o litoral do Rio Grande do Sul, Xangri-Lá. Lá o comissionamento é 8%. Lá o que? Olha isso. 8%. O cliente comprador paga 4% e o cliente vendedor paga 4%. Construtora, todo mundo paga 8% para o corretor. É lei lá, é lei. Inclusive, foi um corretor. No cresce até 12% pode pagar a Até, regulamentação. é, É. então, e foi um corretor que levantou essa bandeira lá e conseguiu. Olha que Inclusive, legal. ele é vivo até hoje. E o pessoal faz várias homenagens para ele. E lá ele tem olha o comportamento de vendas deles lá. Ele sai do litoral, tipo, é diário isso. Eles saem do litoral e eles vão conversar, bater na porta de moradores e de comerciantes em Porto Alegre. Então, tipo, é 2 horas de viagem, ele pega o carro e vai tomar café com o cliente e vai prospectar na cara dura, perguntar se tem interesse, se conhece o mercado de Capão da Canoa. Então, eles fazem muito isso e eles vendem demais. Olha isso. É uma cidade com 60 mil habitantes e que tem na rua, cada rua tem tipo 10 imobiliárias. E é um método que eu nunca tinha visto. É único, é diferente. Então, assim, poderia estar citando aqui vários comportamentos, métodos, formas de trabalhar diferente no Brasil. Então, o mercado imobiliário ele é muito regional. Mas uma coisa que eu vejo que pega em qualquer lugar, tanto no Brasil quanto no mundo, Jefferson, em qualquer lugar, algo que é regra. Aquele corretor de alta performance, ele é aquele cara que conhece do imóvel que ele está vendendo, do produto que ele está vendendo, e conhece de pessoas, tá? Ele entende de pessoas, entende do produto e é um cara completamente ativo. É um cara que não para, entende? Mesmo o mercado imobiliário sendo muito regional, o comportamento é único. É aquele corretor que tem um posicionamento de liderança, é aquele corretor que fala as verdades para o cliente, sabe? É aquele corretor que entende tudo do produto, aquele corretor que, um exemplo, a gente vê corretores campeões que trabalham um único tipo de empresa, né? A gente tem o exemplo da Tati 7, a gente tem o exemplo da Paloma Albuquerque, nós temos outros exemplos também de profissionais que pegam aquela empresa, pegam aquele produto e vivem aquele A cultura produto. e respira e vive aquilo ali. Respira, que se posicionam. Eu estava no Piauí, existe o maior lá corretor do Piauí, que é o Zé Neto. E ele estava no primeiro dia, quente pra caramba. Eu fui lá no ano passado, outubro, dia 15 de outubro. Super quente lá. E ele me atendeu tal, pessoalmente, ele tava falando no telefone com o cliente, brigando com o cliente, aquela coisa toda, não entendendo nada. E no final das contas, ele chega e fala pra mim o seguinte: Gustavo, é que o proprietário, ele tava vendendo, eu consegui um cliente comprador, tava tudo certo. Agora o proprietário ele mudou algumas condições. E eu liguei pros dois e eu falei o seguinte: ninguém vai se falar hoje. Eu vou ver o que a gente vai fazer e a gente vai se falar amanhã. Olha isso. Então, Olha o posicionamento é do o cara. posicionamento do cara, esse espírito de liderança, de resolver problemas, né? Esse é o mercado imobiliário, irmão. E tem corretor que tem medo de falar com o cliente. Tem medo de falar, cara. Tem medo. Ô, Jefferson, como pode um cliente querendo comprar um imóvel para investir? Beleza, ele quer comprar um imóvel para investir. Não entra na minha cabeça de maneira alguma, o corretor falar para esse cliente investidor
o seguinte, olha, eu tenho essa opção, eu tenho essa opção, eu tenho essa opção. Não entra na minha cabeça de maneira alguma ele entregar 2 opções para o cliente investidor. Deixa eu te explicar o porquê. Porque o cliente investidor, ele não tá nem aí pro conceito. Ele não tá nem aí pro... Meu amigo, o que ele quer? Ele quer segurança, ele quer rentabilidade, ele quer ganhar dinheiro. Então, assim, se eu tenho esse cliente investidor, a primeira coisa que eu vou entender, se ele é um cliente investidor que está começando agora a investir, esse é o primeiro imóvel que ele vai investir. Se ele já investe no mercado imobiliário, eu vou entender a carteira que ele tem. Eu vou entender a motivação, o que ele pensa de investimento. Entende? Para aí eu falar, ô Jefferson, olha só, ao invés, você está começando a investir agora, ao invés de você colocar 2 milhões, vamos fazer o seguinte, vamos trazer... Diversifica. Exatamente, vamos trazer aí uma liquidez um pouco maior, vamos pegar aqui 3 imóveis de 800 mil, ou 2 imóveis de 1 milhão, né? Tá entendendo? Para esse investidor. Ah, o investidor já investe... Vamos fazer o A seguinte, pessoa não quer saber, não pergunta. não quer saber. É. Tem uma amiga minha, Rubiana, de São Paulo, que ela é Pera. fora da curva. Ela chega pro investidor e fala o seguinte, olha só, comprar. Acabou. Chegou... Jefferson, compra. Tem autonomia. Cara, compra. Sabe o que o cara faz? Compra. Acabou. Tem alguns investidores que entram em contato com ela. Ah, vou comprar uma unidade. Compra 4. Compra aqui esse andar todo. E com isso, a mulher vende demais. Isso é tão real que tem um amigo meu, dono de imobiliário, Gabriel, tem 6 caras na imobiliária dele, na carteira dele, que dá viagem do final de ano pra ele. Ele viaja uma viagem internacional por ano. Olha que legal. Esses 6 caras compram um apartamento por ano com ele de investimento. E ele sabe já, ele chega e fala, não, isso aqui você pode comprar. Cara, que maneiro. E tem muita coisa legal, assim, ainda dando o exemplo dessa Rubiana, ela é fora da curva. Ela foi 4 anos consecutivos a número 1 na Even. Sim. Conhece aí, Even, conheço. né? 4 anos. Você não dá nada pela mulher. Nada. Cara, a mulher, ela é fora... Avião. Sabe como que ela vende, Jefferson? Ela vende da seguinte forma. O principal canal de venda dela são vendedores de carro, irmão. Olha isso. Cara, ela foca vendedor de E é cara carro. que é vendedor, né? E Vendedor é cara de que é carro. vendedor também. É o cara que é vendedor também. Então É. ela pega o vendedor de carro, carros de alto padrão e tal, faz uma parceria com ele, paga bem ele, tá? Ela todo santo dia tira um horário do dia para poder fazer prospecção, para poder conseguir encontrar pessoas que ela não tá Olha na isso. carteira dela. Mas a mulher, ela faz o seguinte, você comprou nesse mês. Se ela vê a oportunidade no próximo mês de oferecer de novo para você, oferece de novo para você e você compra. Então tem clientes que compraram consecutivo, tipo, 3 unidades, cada mês uma unidade, um empreendimento diferente com ela, porque ela entende de pessoas, amigo. Sabe, Jefferson? Então, assim, corretor de imóveis, entenda que o segredo está em entender de pessoas, entender daquilo que você quer e ser ativo e partir para cima. É isso. Quando você parte para cima de verdade, não fica parado, você arrebenta. Não existe mercado parado, existe corretor parado. Gustavo, eu queria entrar numa esfera aqui, porque eu percebo, assim, uma coisa peculiar que você é um cara sagaz, assim, num Sim. ponto positivo mesmo, assim, porque às vezes as pessoas vai pensar em outra coisa. Mas você é um cara que tem uma mente acelerada muito rápido. E você pensou, você já fez o negócio. Sim. Por que eu te falo isso? Porque eu vejo, assim, alguns vídeos que você pega, igual a menina lá da Curi lá, que ela fez um vídeo e a galera começou a criticar e bombou lá no seu Instagram, né? E de fato, né, o que você falou desse cara aí que se sentiu importante, você consegue transmitir isso. Você transmite nas pessoas, você traz a autenticidade da pessoa ali. Você pega e fala, cara, é isso aqui, e é isso, e você também é um cara autêntico, você é isso, né? Exato, exato. Mas eu quero te perguntar aqui, e também queria que você falasse isso. Aham. Que hoje a internet não pode demorar muito, não. Você pensou, você tem que fazer, não é? Exato, amigo. É isso que você faz, cara? Cara, O que você faz? É isso. Isso aí, quando você fala da menina que deu maior polêmica lá, da cura e tudo mais, o que eu entendo de rede social? Vamos sair do mercado imobiliário, vamos olhar para o mercado de criadores de conteúdo. E agora vamos olhar para o mercado de criadores de conteúdo e vamos olhar para grandes empresas. Quando eu digo grandes empresas, eu estou falando Mercedes, BMW, eu estou falando do Guaraná Antártica, eu estou falando de empresas, grandes empresas, Casas Bahia. Quando a gente começa a olhar para essas grandes empresas, a gente tem um MBA quando o assunto é criação de conteúdo e marketing. Por quê? Se você for observar que na última década,
nós estamos passando por uma força muito grande de colaboração. Então, é a Casas Bahia que fez uma collab com o Subway. É a CIMED que fez uma collab lá com o Fini. Você viu? Viu? Não. O Thiago. Não, do Fini. A João Adib fez, a CIMED, né? Fez uma collab de um protetor labial com a Fini, com balas Fini. Olha isso. E que foi o produto que mais vendeu, o recorde de toda a empresa. Que isso. As farmácias não tinham esse produto, entrava e se esgotava. Foi, assim, um sucesso absoluto. A Nike com a Apple, Hermès com a Nike, a gente tem essa collab muito forte entre as empresas. E a mesma coisa acontece com o conteúdo. Então, o que eu entendo, falando da menina da cura e tudo mais? Eu entendo que o meu canal não é meu, é nosso. Quando eu começo a inserir pessoas no meu canal, eu estou sendo muito inteligente nessa parte de crescimento de audiência e também de se tornar interessante o meu canal. A gente pega o exemplo da House também ali, aquela rosinha da Vitacom, não tem? Sim. Ela, a House, né? Ela... Que faz gestão de Airbnb. Exato. NS, Se você for hoje entrar no Instagram dela, você vai ver a força de marketing de influência. Na verdade, tem todo mundo, menos os funcionários ali da House. Então, assim, o que ela faz? Ela traz a criação de conteúdo desses parceiros que são interessantes para dentro do negócio deles. Entende? Então, a todo momento, eu busco o quê? Trazer essa galera, trazer novos pensamentos, trazer novos conteúdos de gente, criando quadros, porque quando eu faço isso, eu tenho um canal dinâmico, eu tenho um canal interessante e que a pessoa do outro lado pensa o seguinte, poxa, peraí, eu não vou perder esse canal. Então, com isso, eu tenho uma taxa de retenção absurda e uma taxa de pessoas saindo do meu perfil minúscula, tá? Então, eu sempre vou crescer mais fazendo esse tipo de ação de estratégia. Que legal. Gustavo, essa questão dessa mentoria que você está vendendo agora para engajamento do Instagram, explica um pouquinho como é que funciona isso. Na verdade eu tenho vários, a gente tem lá 11 serviços, né? E esse é o desafio Instagram que vende. O que acontece? Eu identifiquei que muita gente tem uma dificuldade quando o assunto é aula gravada. Né? Não sabe estudar, aquela coisa toda. Eu acho super válido, eu amo aula gravada, inclusive a gente também tem uma plataforma sobre isso. Mas o desafio Instagram que vende, ele veio dessa necessidade, eu falei, poxa, algo prático pra galera. Então são 11 dias. Nesses 11 dias tem tarefas todo santo dia sobre Instagram para aumentar seguidores, aumentar engajamento e aumentar possibilidade de venda. Tem gente que vendeu bem pra caramba em 11 dias, tem gente que começou a ter oportunidades ali. Assim, não tem como a pessoa não aumentar seguidores, não aumentar engajamento, não aumentar oportunidades se faz todas as tarefas direitinho. E fora essas tarefas, a gente tem um grupo no WhatsApp e tem também encontro Zoom comigo. São 11 dias, domingo, sábado, todos os dias, 7 horas da manhã, que eu faço encontro Zoom com essa galera, entregando uma aula para poder fortalecer ainda mais esse desafio. Uma aula ao vivo, né? Dá um briefzinho aí, fala aí o que tem no... O que tem? A grade. Tá, vamos lá. Tem muita coisa, mas tem algo que eu ensino que se chama ARI. Se chama ARI. O que é o ARI? O ARI é, para mim, uma metodologia para você se dar bem no teu conteúdo. O ARI começa com A de atenção. Olha o spoiler aí, hein, galera? Olha o spoiler. O ARI começa com A de atenção, tá? Todo o conteúdo, Jefferson, que a gente entrega, nós precisamos chamar atenção no começo. Às vezes o corretor ele chega e fala assim, ó, olá, tudo bem? Eu me chamo Patrícia e vou apresentar para você um imóvel. A pessoa já pulou o vídeo. Já era. Porque a pessoa tá lá na timeline, a pessoa já pulou o vídeo. Então, como que eu consigo chamar atenção? Às vezes, eu chamo atenção naquilo que eu tô mostrando e naquilo que eu tô narrando, né? Às vezes, você pode chamar atenção na própria foto, na foto principal ali. Eu oriento a galera a tirar foto na vertical para poder ocupar mais tempo de tela. Isso tudo chama atenção. Quando eu faço aquela entrevista lá dos corretores, todo mundo que eu começo a entrevista não vai pro ar isso, não vai pro ar, mas eu começo falando assim, ó, qual que é o teu nome? A pessoa fala, Ricardo Martins. O cara já fica solto, né? Fica solto. Mas só vai pro ar o seguinte, quanto que você ganhou qual que é a tua maior comissão? Tá entendendo?
Então, é para chamar logo a atenção da pessoa. Rápido, um assunto. Rápido. Eu chamo de estratégia 007. Essa questão de chamar a atenção. Por quê? Quando você vê o filme 007, o cara ele já chega logo no começo do filme, sendo perseguido, arranhado, ensanguentado, suado, o carro já explodiu, não sei o quê. Cara, todo mundo fica assim, porra, peraí, o que vai acontecer depois? Daí, daqui a alguns minutos no filme, aparece assim, ó, lá em 1980, daí desacelera. Daí contextualiza para chegar até aonde ele tá agora no presente. Então, primeiro é o A de atenção, o segundo é o R de retenção. O que esse corretor ele pode fazer para poder reter essa audiência? Então, no vídeo, ele retém mais quando ele utiliza a legenda. Para quem não sabe, no blog oficial do Instagram, você pode pesquisar lá o blog do Instagram, você vai ver que tem muito conteúdo lá legal. Ele fala que 60% dos usuários do Instagram consomem o conteúdo de forma silenciosa. 60% é um número muito grande. Então, Às vezes tá no trabalho. Às vezes tá no trabalho. Eu, algumas vezes, me pego consumindo de forma silenciosa, mas eu fico lendo ali a legenda. Se eu vejo que é alguma coisa interessante, eu ativo o som. Então, assim, a legenda é uma ferramenta para você. Eu não sabia disso. Cara, uma informação importante para você reter. Algumas vezes, para reter também uma música de fundo. Você vê, até mesmo um corte de podcast, o pessoal utiliza muito de música, assim, né? Que tem um pouco a ver com aquilo que está se falando, né? Que isso traz uma força de retenção. Às vezes o título no próprio vídeo também, o título, o início da descrição, o título também acaba retendo a pessoa ali. Uma coisa que as pessoas não sabem, que eu nunca vi ninguém falando, que retém demais, é o seguinte: existe um consumo diferente hoje de criação de conteúdo, que é o consumo de comentários. Eu sou o cara viciado por comentários. O conteúdo tá rolando, eu fico vendo o que a galera tá falando ali nos comentários. Algumas vezes a gente se pega fazendo isso. Quando você cria um comentário no teu próprio Instagram ali e fixa esse comentário com alguma chamada de ação, provocando ainda mais o engajamento dessa galera. Sim. Tá? Você também consegue reter, é o que eu vou falar também daqui a pouquinho. Então, existem vários elementos de retenção. Saindo da retenção, tem o I de interação. Então, assim, todo conteúdo que eu posto, ele tem que ter uma resposta. Se ele não tiver uma resposta, não é um bom conteúdo. Então, assim, antes da pessoa postar, o Jefferson, ela tem que pensar o seguinte: cara, o que as pessoas vão fazer com esse meu conteúdo? Esse é um pensamento muito estratégico sobre criação. O que as pessoas vão fazer nesse conteúdo? Intencional, total. É intencional. Então, em vídeo de apresentação de imóvel, no final, esse corretor ele tem que chamar para uma interação, para um comentário, um direct, ele tem que chamar para uma interação. E você consegue chamar para interação também no teu texto. Você consegue chamar para interação no comentário fixado. Né? Às vezes, um exemplo, nesse vídeo de entrevista, eu não chamo a pessoa no vídeo para uma interação. Mas quando a pessoa consome os comentários, ela vai ver que tem lá fixado alguma ação para mim, para aquela pessoa fazer de interação, entende? Então, o ARI é atenção, retenção e interação. Top. Que é isso, hein, corretor? Aí você ficou doidinho, você vai querer procurar agora. Gustavo Angel. Né, Gustavo? Imagina 11 dias falando sobre isso. O cara sai de lá, sai de lá, PhD, cara, né? sai de lá fã. E eu acho que isso é legal. O Jefferson, eu tenho uma LTV, uma vida ali ativa do meu cliente comprando de mim muito alta. Legal. Tipo, o cara que compra esse... Céu. Cara, o cara que compra esse de R$197, é R$197. Mas pensa comigo, R$197 é 11 dias, é Zoom comigo, é tipo... O valor é muito maior do que o preço. Ele fica até sem graça, ele fala, pô, peraí, eu paguei só R$197? É muito barato. Daí, o que acontece? Várias pessoas saíram desses 197, já foram para um produto meu de 9 mil. Olha isso. Que eu faço, que é uma imersão para donos de imobiliária 3 dias comigo, em Alphaville, São Paulo. Né? Daí o pessoal, por quê? Porque o pessoal fala assim, pô, você pagou 197 e teve isso tudo? Imagina na de 9 mil. Na de 9 mil, o cara, tem vários depoimentos, o cara falando, pô, no primeiro dia já se pagou, Gustavo. Já valeu, não precisava nem dos 2 dias. Porque aí dos 9 mil, é apostila com mais de 250 páginas, Que amigo. isso? É 3 dias só comigo. É de manhã, de tarde, de noite. É loucura. Daí fora isso, né, nessa turma que nós fizemos da coroação, nós levamos a galera de surpresa numa van bem bonita para um kart. E dentro do kart, para poder criar a experiência, né?
Teve a ver com conteúdo, porque nós falamos sobre competitividade, sobre união e não sei o quê, e trouxemos para o conteúdo. Então a gente tem o cliente que... Teve uma cliente, que ela, agora a Alessandra recente, que ela comprou o Desafio Instagram que Vende, comprou o meu evento presencial em Abrindo o Jogo, comprou coroação para dono de imobiliária e comprou outro desafio, o Jogo das Redes. Então a gente tem muito disso, graças a Deus, cara. Que legal, hein, Gustavo? Legal demais. Gustavo, e oxigena o cérebro também, né? Demais, A cara. gente, eu falo, cara, que o desenvolvimento pessoal pra mim é como se fosse uma terapia. Porque você vai cada vez mais criando musculatura, você vai desenvolvendo mesmo, você vai melhorando, você vai se tornando mais saudável, um melhor gestor, não é verdade? Cara, total. Isso é muito bom, cara. Total. E as pessoas às vezes criticam, né? E não sabem o tanto que é bom, né? Eu tô aqui, cara, pra mim é um oásis, podcast, porque eu aprendo, né? Todo mundo vem aqui, ó, e só vieram pessoas aqui que a gente escolhe no dedo, sabe? Legal, cara, demais. Cara que a gente assimila e fala, cara, valeu a pena. Você acaba aprendendo muito, né, cara? Muito. É. Gustavão, eu queria que você deixasse as considerações finais aí pro corretor. Foi muito bom estar com Legal, você. cara. Muito gostoso mesmo. A gente vai estar junto aí. Eu tenho certeza que você vai estar na plataforma da Unicorretor. Opa. Os corretores vão aprender muito. Você vai conseguir fazer mentoria com ele, o que você quiser. Ele vai estar lá para poder te servir, te ajudar. E a gente sabe, Gustavo, que a galera que trabalha no mercado imobiliário, principalmente os corretores, que são as pessoas fundamentais aí que suporta todo o peso do mercado imobiliário. Eu falo, cara, que o mercado imobiliário é gigante. Mas a gente sabe também que o mercado imobiliário tem muita galera que trabalha aí que às vezes é explorada, porque tem incorporadora, tem imobiliária, cara, que não tá nem aí para corretor. E quando a gente começou a desenvolver toda a parte de tecnologia, desenvolveu a plataforma da Unicorretor, a gente sempre pensou nisso. E eu tenho certeza que você também pensa, porque o cara que vai para a área da educação, para ensino, é porque tem uma missão, Verdade. tem um propósito. Ninguém vai fazer isso sem propósito, sem missão. Verdade. É verdade Com ou não é? certeza, absoluta, cara. Porque ninguém vai falar, é por dinheiro. Cara, não é por dinheiro. Cara. Verdade. Porque quando você começa, você não ganha dinheiro, cara. Quando começa, não. Você não ganha dinheiro. Você pode ganhar dinheiro depois, porque você se verdade. torna referência, se torna bom. Sim. Mas qual que é a missão sua, Gustavo? Hoje a minha missão, de forma bem direta, é exatamente o que você falou agora sobre transformação desse profissional. Eu acredito muito que o profissional ele tem a transformação através da educação. Quando, Jefferson, a imobiliária, ela entende que, na verdade, ela não é uma empresa que vende imóveis de verdade. Ela é uma empresa de educação que, por consequência, vende imóveis. Quando o corretor ele entende que ele também é um profissional de educação que, por consequência, vende imóveis. Então, assim, a educação, ela faz com que a pessoa venha vender muito mais. Então, a minha missão hoje é transformar o mercado imobiliário, fazer a galera refletir. Por isso eu me posiciono muito. Por isso eu questiono muito e eu ouço muito também. Eu estive num podcast com o Guilherme Machado, e é um cara completamente... que ele também é bem polêmico, né? E tem muita coisa que eu não concordo nele. É um amigo meu, amigo próximo. Mas tem muita coisa que eu não concordo nele, tá tudo bem. E essa divergência também traz o crescimento. E numa vez num podcast com ele, ele perguntou assim, qual que é o teu principal cliente? Assim, qual que é o principal cliente da imobiliária? Daí eu falei assim, é o corretor. Daí ele falou o seguinte, não, pode ser o corretor, tem que ser todo time, porque a parte administrativa, o jurídico também é importante. Então, assim, essas divergências traz também o crescimento. Por que eu estou falando isso? Porque algumas vezes eu provoco muito ali com alguns conteúdos, né, que eu faço, e tem amigos meus que não gostam muito, mas tá tudo bem, é assim, a minha forma de pensar, de provocar, mas que no final das contas é para poder gerar essa transformação. É para gerar uma tensão no pensar. Eu levanto uma polêmica sobre dono de imobiliária que vende, atrasa o crescimento do negócio. Eu levanto a polêmica Mas sabia que eu concordo com você nisso aí? Cara. Eu levanto a polêmica de... Deixa eu ver mais o que. São tantas. Levantei uma hoje que isso daí é bem difícil. Que é o seguinte. Roleta para imóveis de terceiros não faz sentido, não é eficiente. Tá? Então eu levanto algumas polêmicas para que no final das contas a pessoa venha se questionar, venha olhar para o seu negócio, venha ter atenção, venha brigar. Não, Gustavo, eu discordo de você, mas tá tudo bem. Quando ela briga falando que discorda, vai trazer o quê? Pensamento, ela vai começar a pensar. Então esse é o meu trabalho hoje, transformação,
sem nenhum tipo de vaidade, sabe? E também sem máscaras. Então eu sou muito verdadeiro naquilo que eu faço. Vai muito além de dinheiro. É realmente uma transformação de pessoas. Que legal, Gustavo. Muito bom. Deixar as considerações finais aí para os corretores de imóveis. Corretor de imóveis. Uma virada na minha vida, o que eu quero que você também faça é se valorize como pessoa, como profissional e mostre o seu trabalho. Quanto mais valor percebido você tem de você mesmo e quanto mais você mostra o seu trabalho nos canais digitais, conversando com gente de forma física, quanto mais você está falando do trabalho, daquilo que você faz, mais negócios você tem. Então, eu espero que você tenha gostado desse podcast e manda um direct lá pra mim e fala o que você achou, tá bom? Top, muito É isso, bom, hein, Jefferson. Gustavão? Obrigadão, hein, cara? Obrigado a você, Deus meu amigo. abençoe. Amém. E é isso aí, mercado imobiliário. Não deixa de seguir aí, dá o like aí no canal do YouTube, no Spotify e compartilha esse vídeo aí com a galera aí, que eu tenho certeza que vai agregar muito e que vai enriquecer cada vez mais as nossas vidas. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.